Mauro Cid está preso. Ele está agora no batalhão de polícia do Exército, onde cumprirá novamente esta prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Uma cena que chamou a atenção é que quando ele soube que iria ser preso novamente, desmaiou. Precisou até de socorristas acudirem ali Mauro Cid. Isso tudo, essa reviravolta em relação à situação do Mauro Cid, foi desencadeada depois da revelação de áudios pela revista Veja, em que Mauro Cid critica, eu diria, ataca a Polícia Federal e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Fala ali, insinua uma espécie de coação que ele mesmo negou e reafirmou o teor das falas. Mas isso não foi suficiente. E a Justiça entendeu que houve caracterização de desrespeito às medidas cautelares que foram impostas e também obstrução à Justiça. Foi muito rápido. A gente tinha mais ou menos previsto que isso poderia acontecer, né? Em algum momento, Em algum momento, né? Mas foi mais rápido do que a gente esperava. Bom, e aí tem as circunstâncias que a gente desconhece, naturalmente, né? Mas esse episódio todo, né? É bom falar primeiro, não é bom porque você é o primeiro que pode errar, né? É verdade. Mas é bom ter a Emanuela aqui hoje, porque se a gente errar aqui nessa parte jurídica, ela corrige imediatamente. Está autorizada a nos corrigir. Agora, falando da questão política, quer dizer, você veja que os efeitos disso, né? Primeiro, já tumultuou bastante o ambiente, né? Segundo, que já ofereceu um discurso para a oposição, especialmente a extrema-direita, para essa campanha municipal. Porque a gente sabe como é que funciona, não precisa, na campanha, você explicar muito, você só joga aquele fato, quer dizer, você junta esses fatos todos para extrair o que se chama hoje de narrativa, né? Para trabalhar na campanha. Uhum. Isso atende perfeitamente a extrema-direita, que era uma das possibilidades que nós ontem ainda imaginávamos como a motivação desse lance do Mauro Cid. E terceiro, e aí, se eu estiver errado, a Manuela me corrige, mas eu me lembro que na própria revista Veja, nas edições anteriores, não me lembro qual, mas na semana passada, já vinha saindo matérias do Cid sugerindo aqui e ali que o que ele tinha dito não estava sendo exatamente aquilo que vinha sendo propagado pela Polícia Federal ou por quem vazava. Jogou isso foi repercutido em outros portais, nas redes. Agora a gente vê que era um avant-première dessa bomba, que no momento que ele descredibiliza a versão da Polícia Federal, diz que foi induzido e tal, talvez aqui haja uma estratégia para forçar a que essa íntegra tenha o sigilo quebrado ou algo parecido, né? Tudo isso são hipóteses, né? Que dentro de um mesmo episódio. O fato concreto é que, como a gente disse ontem, qualquer que seja a motivação do Cid, pode servir a muitas causas, menos a dele. Porque ele, ontem a gente diz isso aqui, se compromete muito com os benefícios que a delação lhe ofereceria. E parece que isso ocorreu em tempo recorde. Eu peguei aqui, isso aqui a Manuela certamente conhece muito, mas eu vou falar aqui para a audiência, né? Nos conte. Que no acordo de delação dele, quando ele ganhou a liberdade restrita, ou seja, a prisão domiciliar, monitoramento eletrônico, veio junto com essa liberdade as condições para que ele a mantivesse, né? As medidas cautelares. As medidas cautelares. A proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, para aquela coisa toda, tornozeleira. Obrigação de apresentar-se perante o juiz no prazo de 48 horas, comparecimento semanal todas as segundas-feiras. Proibição de ausentar-se do país com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes em 5 dias, tudo isso já ocorreu, né? Cancelamento de todos os passaportes emitidos, tornando-se sem efeito. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como quaisquer certificados de registro para realizar atividades de colecionador de armas de fogo, tiro desportivo, caça, etc. O CAC, né? E aqui, proibição de utilização de redes sociais. E aqui que eu acho que é o ponto, né? A Manuela pode depois confirmar ou não,
proibição de comunicar-se com os demais investigados, com exceção de sua esposa, filha e pai. Bom, o que me parece chave aí, pelo resultado da prisão e a acusação de obstrução de justiça, seguida de uma busca e apreensão, pode significar que ele se recusou a identificar o interlocutor dele nessa conversa. Perfeito. Né? Que me parece uma peça-chave. Talvez aí estivesse a obstrução. O fato concreto é que a reação parece não ter sido a que ele esperava, né? Quando a pessoa ela é presa por descumprir alguma medida cautelar, isso seja em cancelamento da delação ou não é assim? Ela pode estar presa e ser delator? Como é que funciona agora os próximos passos? Muda alguma coisa neste momento na delação do Mauro Cid? Temos dois cenários, que o primeiro seria a anulação da delação, e que nesse aspecto se anularia tanto os elementos já obtidos pela colaboração dele e o aspecto da rescisão ou reincidir essa colaboração, que ele perde os benefícios, mas as provas já obtidas, elas continuam a ser válidas. Então, no pior dos cenários, pode ser anulado e, num cenário mediano, pode ser rescindido, com exceção das provas obtidas. Ou seja, quem tem a perder é o delator nesse caso, porque Exatamente. a justiça pode aproveitar o que está ali, né? É isso. Isso. Até porque os elementos fornecidos por ele não são isolados de outros elementos da investigação da Polícia Federal. Outros depoimentos de generais, entre outros envolvidos, que também corroboram com toda a investigação da Polícia Federal. Então, na descrição do áudio, ele cita uma narrativa, mas a narrativa não é isolada. E a gente tem que levar isso em consideração, que há outros elementos robustos que também corroboram com a investigação e os elementos já fornecidos por ele e por outros investigados também. É uma dúvida aqui. Existe uma diferença, pelo que eu percebi, entre o cancelamento do acordo de delação e a anulação da delação, não é? Quer dizer, no caso do cancelamento da delação dele, ele perde todos os benefícios, só diz respeito a ele. O que ele disse continua. E existe a hipótese de anular o conteúdo do que ele disse como prova? Quando a gente fala de anulação, é quando a colaboração premiada não é feita nos moldes da lei. Então, quando há alguma irregularidade na questão da colaboração premiada. Então, acredito que não seja esse o caso, porque teve validade e... Foi homologada. Exatamente, tem a validade. Então, a gente não verifica a priori a questão da anulação, que seria perdido tanto os benefícios dele, quanto todas as provas até então já obtidas. Dada a explicação da Emanuela, a gente, pela contundência das acusações dele, pela gravidade, né, ou ele próprio, ou quem o orientou, não busca esse objetivo, talvez, de obter uma anulação de tudo isso aí. Algumas coisas me surgem, né? Por exemplo, eu gosto muito de tratar das palavras, eu até converso muito com os meus alunos, né, que na condição de professor, às vezes escrevendo um artigo, um livro, a gente tem que ter um pouco de seriedade e até carinho com as palavras. E faz um bom tempo que a palavra narrativa tem sido usada, não é? Agora, a gente pode, à luz da lógica, a narrativa narra algo. A grande questão é saber se a narrativa ela é baseada em fatos, se a narrativa ela tem suporte empírico, ou seja, nos dados da realidade, se a gente consegue ter uma verdade factual, ou se a narrativa é uma narrativa pura e simplesmente fantasiosa. Não é? Então a gente tem que pensar, toda vez que alguém usa uma narrativa como um termo, assim, olha, eu cheguei aqui e já me entregaram uma narrativa pronta e eu tive que simplesmente corroborar aquilo que estava na narrativa. Tem que ver se é fato, porque vamos lá, vamos pegar um primeiro aspecto que talvez seja importante. Antes mesmo de vir à tona os depoimentos, né, do então chefe da aeronáutica e do então chefe do exército, né, Batista e o Freire Gomes, né, quando essas duas testemunhas testemunharam,
já se colocou ali algo que havia sido noticiado da delação. Ou seja, que o almirante Garnier havia colocado as tropas à disposição de Bolsonaro, o da Marinha, que este da Marinha havia colocado as tropas à disposição, a aeronáutica cruzou os braços, não se manifestou, e o comandante do Exército disse que se o Bolsonaro continuasse com aquela intenção, ele seria obrigado a dar voz de prisão ao então presidente da República. Então perceba que se é uma narrativa, e a Polícia Federal trouxe narrativas, pelo menos essa do Mauro Cid, que foi dada em depoimento, provavelmente já no processo de delação para a Polícia Federal, foi comprovado pelo testemunho dos antigos chefes, dos ex-militares chefes das duas forças, da Aeronáutica e do Exército. Então a gente tem que entender que este termo narrativo ele tem uma versatilidade no campo da política e vai ser usado à esquerda e à direita, né? Eu me lembro muito, lá no ano de 2014, quando se começou a discutir de uma forma muito mais presente o termo pós-verdade e fake news, especialmente pela campanha orquestrada por Donald Trump nos Estados Unidos, e o Trump chegou em um determinado momento a dizer que se ele atirasse, ou algo do gênero, tá? Estou falando de lembrança aqui, salvo o melhor juízo, que se ele atirasse em alguém na Quinta Avenida e ele dissesse que não foi ele, aquilo ali era uma narrativa válida, e aí alguém veio e disse, não existem fatos, existem apenas versões, o que obviamente atenta contra o jornalismo e atenta contra a ciência, contra a filosofia, contra o direito. E não à toa que quando você tem uma extrema-direita ou até uma extrema-esquerda, quem são os primeiros a serem atacados? Jornalistas, intelectuais, cientistas, operadores do direito, enfim, todos esses que têm como profissão trabalhar com os fatos, acabam sendo capturados por uma versão ideológica. Então, assim, eu escutando aqui a doutora Emanuela falando, né, quer dizer, o Mauro Cid fez a delação, isso foi chancelado pela justiça, pelo ministro, provavelmente Alexandre de Moraes, e agora tem um áudio, né, atacando o próprio ministro e a Polícia Federal, que inclusive já disse que notificou o Supremo Tribunal Federal, porque eles se sentiram também, eles, policiais federais, agredidos, dizendo que como assim a gente chega com uma narrativa pronta? Nós temos provavelmente um encadeamento de fatos, e lembrando que talvez nunca na história desse país, como gosta muito de dizer, e dizia lá no primeiro mandato, né, o presidente Lula, nunca antes na história desse país, nós tivemos algo que foi tão documentado por aqueles que estão sendo investigados. O Bolsonaro gravou sobre tudo, falou sobre vacina, falou sobre cloroquina, falou sobre golpe, falou meu exército, generais gravaram, reunião foi gravada, aquela famosa reunião, né, do Sérgio Moro, de intervenção da polícia, tudo isso está gravado. Então, quer dizer, peraí, é a Polícia Federal que fabrica uma narrativa ou então essas figuras, esses personagens, como muitos outros, entraram naquilo que se chama dissonância cognitiva, criaram uma realidade paralela e habitam esta realidade. Portanto, eles são, dentro das suas bolhas políticas e ideológicas, cada vez que alguém manda uma mensagem via WhatsApp e é aquilo que eu penso, acontece um fenômeno chamado viés de confirmação. Portanto, se eu recebo, logo é verdade e eu compartilho. Então é bem provável que esse viés de confirmação, esta bolificação, uma bolha direita e uma bolha esquerda, contribua para que uma parcela significativa da militância política ou desses bolsonaristas de alta patente, de alto coturno ou no topo do poder, tenham de fato habitado essa dissonância cognitiva, ou então, se formos com o velho Max Weber, existe aí a força da ética da convicção. Eles acreditam que estão certos sempre e o mundo está errado. E aí o mundo vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser o STF, serão aqueles que eram aliados. Vamos lembrar, né? Por exemplo, Bibiano foi alguém que trouxe Bolsonaro e ajudou o Bolsonaro, ficou pelo caminho, depois teve um infarto, se eu não me engano, e faleceu. Santos Cruz, um general que estava com o Bolsonaro, foi colocado de lado, foi deixado. Então, muitas figuras próximas do Bolsonaro percebem que Bolsonaro, para tentar sobreviver politicamente, ele abandona até aqueles aliados de primeira hora. E o Mauro Cid foi pressionado para fazer essa delação, inclusive pela família, pelo pai. Vocês devem lembrar da foto do pai
fotografando um relógio, aí tem o reflexo de um pai, um general fazendo isso, quer dizer, pegou muito mal no ambiente militar esse tipo de coisa. E agora ele está nessa situação. Agora, é uma fabricação de narrativa ou essas pessoas estão em dissonância cognitiva?